Thaís, o filho de Itaquera está de volta. Lembrando que em 2017 voltou pela primeira vez, muita gente desconfiava, né? Sim. Muita gente desconfiava, porque ele tinha tido uma boa fase no Atlético, depois deu uma caída, e aí chegou no Corinthians daquele jeito e aconteceu o que aconteceu, era 1-0 Corinthians, gol do Jô. Como é que você vê esse retorno agora? Ele está com 33 anos, né? Isso. Pois estava no Japão, chegou com números diferentes, né, nessa última temporada, mas ele foi um jogador muito importante para o título brasileiro de 17, artilheiro do campeonato com 17 gols, 24 gols no ano, artilheiro dos clássicos, né, marcou nos clássicos e ajudou diretamente na construção daquele time campeão e também de um jogo que muita gente não botava muita fé. Eu lembro que eu fiz um Bem Amigos com ele logo que ele acertou a volta para o Corinthians e era uma retomada de dúvida. E depois terminou a temporada dele em 17, campeão brasileiro, sendo cogitado até na seleção brasileira. Sim. É um retorno interessante. O que chama a atenção é a situação do Corinthians, com tantas dívidas, com tantos problemas, num ano eleitoral, né, num ano de eleições. Ainda tendo a ousadia de ir ao mercado e acho que vai de novo atrás de outras peças ainda. Acho que não parou por aí, inclusive. E aí, Rafa, que Jô, a famosa pergunta de quando o cara volta, que Jô é esse que volta ao Corinthians agora? No nível do futebol brasileiro, eu acho que ele vai agregar, mas vou meter uma outra questão, né? A gente está vendo aí na tarja. Contrato de 3 temporadas e meia, até o fim de 2023. Um atleta de 33 anos com algumas idas e vindas na questão do comprometimento, enfim. O futebol brasileiro vive uma ilusão danada, né? Uma bolha danada. Isso porque é o Corinthians, que fechou 2019 devendo mundos e fundos e fatalmente vai incorrer na mesma questão em 2020 de novo, não só pela pandemia, mas porque já havia sido eliminado ainda nas fases iniciais da Libertadores, com certeza gastou por conta, pegou empréstimo, digamos assim, né? Porque quando você tem um investimento de um patrocinador, esse dinheiro não é dado, não é doação, não é de graça, ele tem que voltar, em algum momento o Corinthians vai ter que pagar e a conta não é baixa. Então, para mim não faz sentido nenhum. Era para ser um dos times, para a gente estar aqui discutindo quem vai acompanhar o Flamengo, na questão inclusive de potência, na questão financeira também. Mas é pessimamente administrado nos últimos anos. Não é só a questão do estádio, obviamente, mas o Corinthians tem gasto por conta e o Jô é só mais uma prova disso. E aí, como é que vai ser esse bastidor lá com o Jô chegando, não deve ganhar pouco, os outros jogadores já estão... É teto do clube. Pois é. Cara, eu acho assim, comentar salário é muito delicado, porque eu acho que isso aí diz muito sobre como cada clube administra o seu bastidor. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 com 10 meses de salário atrasado. Uhum. E, assim, a gente está falando de 2015, 5 anos depois nada mudou, muito pelo contrário. Tem 3 meses de salário atrasado agora. Contrato, quando é 3 anos e meio, 4 anos e meio, porque diluem as luvas nesse período todo, né? E o futebol brasileiro é muito rei em fazer isso. O Corinthians, inclusive, fez contratos recentes dessa mesma forma, renovou contratos recentes dessa mesma forma. Acho que interessante é olhar o ponto de vista do Jô, de aceitar voltar para o Brasil. Tinha sondagens de outros clubes, né, até de clubes da Europa. Voltar pela família, voltar pela educação dos filhos, que são pequenininhos e tem toda essa questão, né, que envolve a alfabetização e etc. Eu acho que esse é um ponto interessante de olhar do ponto de vista do atleta. Claro que a gente vai falar do clube, vai falar do quanto ele vai ganhar, vai perder, os jogadores que estão lá com salários atrasados. Esse é o problema maior, mas do ponto de vista do atleta, eu acho que o Jô teve uma outra leitura do que ele poderia fazer nesse retorno ao futebol brasileiro. E volta para um lugar confortável para ele, claro, né? Onde ele foi muito feliz. Inclusive, quando ele fazia gol na Rádio Globo, entrava o áudio dele dizendo filho de Itaquera. Eu sou o Jô, filho de Itaquera. Produção de Gustavo Zupac. Exatamente.